Qual que é o papel do Brasil nas relações internacionais nesse tempo do mundo? O Brasil tem um grande papel e ele tem uma grande decisão a tomar, né? Mais do que ter um papel que pode ser um papel muito grande, né? Ele tem uma grande decisão a tomar, que eu acho que é uma decisão que vai ser muito importante para o futuro breve e para a construção de qualquer outro futuro, se a gente quer ter um futuro, né? A gente tem que entender que desde o momento em que os bravios negros do Haiti resolveram tomar na sua mão a sua própria independência, e isso começou a pulular revoltas nos Estados Unidos, né, nós temos um porretão, para usar o termo deles próprios, apontados para nós. Então o Brasil tem que entender muito bem qual que é a sua localização no mundo para ele saber com quem ele pode e com quem ele não pode contar, né? Nós temos uma história diplomática muito bela, construída com o esforço de homens e mulheres que fizeram isso ao longo, né, de um período superior a um século, que foi, com o perdão da palavra, jogada no lixo em menos de 4 anos. Né? Foi um show de horrores o que a gente viu. Nunca o Brasil tinha antes sido tão absurdamente lacaio dos interesses de qualquer potência, tá? Nem se a gente voltar no Brasil Império negociando sua independência, o Brasil Império não foi lacaio da Inglaterra como nós fomos lacaios dos Estados Unidos esse ano. Não é à toa que a gente tinha a expressão, e temos em português, para inglês ver. A gente não tem a expressão para americano ver. Né, por motivos muito claros. Né? Para além disso, a gente está chegando num momento, e a gente tem que lembrar que Bretton Woods é o famoso meme do deixa vomigo, toca pro pai. Bretton Woods é o confia da política internacional. O que é Bretton Woods? Olha, não tem mais lastro em dólar, mas o que faz valer o dinheiro agora? Confia. Confia. Né? E com base no confia e com base nesse imperialismo tardio, foi pouco a pouco, paulatinamente, sendo construída uma nova ordem mundial, a partir principalmente da queda da União Soviética e do Bloco de Leste. A gente teve uma sorte enquanto humanidade, que foi os Estados Unidos acharem que a história tinha acabado. Né? Vamos lembrar aqui do Fukuyama. Este erro bizarro de cálculo, essa prepotência sem fim, permitiu, de alguma forma, uma reconstrução de uma ordem multipolar, ou como você já vai falar, bimultipolar. A gente está nesse momento agora que a gente chega em uma nova encruzilhada, que a gente vai ter que decidir caminhos. Né? A gente vê os BRICS novamente mais unidos, apesar dos seus pesares. Né? A gente vê o tiro no pé que os Estados Unidos deu, que antecipou a desdolarização da economia russa, né? Que esse foi um movimento muito importante, um movimento que já vinha sendo ensaiado há muito tempo. Né? Se você pega as grandes compras internacionais de ouro para lastro, né? Turquia e Rússia vêm se armando para tentar desdolarizar seu dinheiro há um bom tempo. A China não tem dependência nenhuma. Né? Por mais que a Índia atualmente esteja sob a égide do brahmanismo hindutva, que é a versão fascistoide na Índia daquilo que nós passamos no Brasil, por mais que a Índia cometa hoje um crime de apartheid interno contra Dandakaranya, contra todos os seus adivasi, porque a gente fala de Dalit, gente, porque a gente não conhece Índia. A gente fala de Dalit porque a gente lembra de novela. Abaixo dos Dalit tem os que nem casta tem, os adivasi. Só de adivasi na Índia tem 220 milhões de pessoas. Nós temos um Brasil de adivasi dentro da Índia. Então a gente pensa o que é isso, como que esse suco vai ferver. Né? E a Índia são várias Índias. Né? A gente não precisa achar que a Índia de Dandakaranya, no centro da Índia, com a guerrilha maoísta pegando fogo, a confusão toda. Ou que a Índia, sob a égide do Partido Comunista Indiano, em alguns estados do sul da Índia, é a mesma Índia dos Brahmanes, é a mesma Índia desse brahmanismo hindutva.
ainda assim a gente tem um outro caminho que está nos sendo oferecido, que é qual? Que é o caminho de participar dessa ordem multipolar, principalmente nos levantando contra este gigante do norte, que é um gigante de pé de barro, que é um gigante que vem caindo. Não sei se nós vamos ter o prazer de ver a derrocada final do Império Estadunidense em nossas vidas. Adoraria tê-lo. Não sei se teremos. Mas a verdade é que, se o Fundo Monetário Internacional fosse sério, o primeiro lugar que ele ia intervir é nos Estados Unidos. É só você pegar a dívida interna dos Estados Unidos e ver que aquilo ali é impagável. Todo ano a gente tem a briga dos republicanos com os democratas para rerolar ela, e essa briga não é dos republicanos com os democratas. Essa briga é para saber, desculpa a palavra, na bunda de qual europeu, no rabo de quem vai pagar essa dívida. Porque desde 1945, a dívida interna estadunidense vem sendo jogada nos seus parceiros. Quem paga para os Estados Unidos ser o hegemon do mundo são os seus parceiros e são suas semicolônias, ou suas colônias diretas. Então a gente tem este mundo acontecendo. Ao mesmo tempo, esse vácuo de poder permitiu um crescimento da China, e em política não tem espaço vazio, só tem espaço ocupado. Né? A queda também dos impérios coloniais na década de 70, na década de 80, as lutas intestinas do terceiro mundo, África, Latinoamérica e Ásia, mas principalmente África e Ásia, também fizeram com que houvesse esse vácuo de poder que vem sendo muito preenchido pela própria China. Então a gente tem essa opção agora, né, de qual time que a gente vai se aproximar mais. Ora, o Brasil, como essa potência regional, como esse player mediano, que tem tudo para ser enorme, porque, gente, vamos só lembrar uma coisa, a expectativa de vida na China no final da Revolução era 34 anos de idade. O Partido Comunista da China tirou mais de 780 milhões de pessoas debaixo da linha da pobreza. Isso aconteceu em 70 anos. Pense as potencialidades do Brasil. Nós somos literalmente um país que tem tudo e não sofre de nada. Nós não sofremos de grandes problemas climáticos, nós não sofremos de terremoto, de furacão, de maremoto. Nós temos uma área agriculturável gigantesca, ou seja, a gente tem como manter a nossa própria população, nós temos fontes energéticas, nós temos fonte de água. O Brasil tem um potencial gigantesco. Agora, potencial sem movimento não é nada. Potencial tem que ser colocado em movimento. Quando a diplomacia brasileira começa a voltar a ser mais independente, começa a conseguir minimamente não só ser lacaia, mas flertar ora para um lado, flertar ora para o outro, se posicionar de uma forma como, por exemplo, não chegando e falando assim, tudo que está na Ucrânia está certo sim, tá, gente? Eu posso ser ocidental agora? Pode. Você pode ser ocidental, mas na hora do recreio, todo mundo é ocidental. Quem é ocidental verde claro vai ficar lá, quem é ocidental verde escuro fica no seu canto, Brasil. Porque a gente só é ocidente quando interessa para as potências do centro. Quando não interessa, a gente não é. Sequer para a legislação estadunidense, nós somos latinos. Tá? O brasileiro, nem as poucas leis que abrangem os latinos dentro dos Estados Unidos, cabem os brasileiros dentro do latino. Tá? A gente é vendido uma falsa ideia de que nós somos parte do Ocidente, nós não somos parte do Ocidente, como o Ocidente, como o centro do Ocidente se entende. Então eu espero que esse começo desse flerte da diplomacia brasileira rumo a uma independência se torne uma ligação real rumo à sua própria soberania. O Brasil, hoje em dia, gente, é um país soberano até a metade da primeira página. Nossa soberania é da boca para fora. Um país que não tem controle do seu grid energético, do seu grid telecomunicacional, ele não é verdadeiramente soberano. Nós não somos, mas nós temos tudo para sê-lo. Eu vejo com bons olhos essas aproximações, mas eu entendo também os limites. Existem limites muito claros da social-democracia, existem limites muito claros do reformismo, porque não se pode servir a dois senhores antagônicos ao mesmo tempo.
um dos dois está sendo enganado. E as correntes se rompem nos seus elos mais fracos, né? Isso é uma tendência muito palatina e geral. Então, assim, a minha esperança é que isso seja o começo de uma construção. Só que isso vai precisar também, gente, de pressão. Pressão popular. É só a gente pensar e olhar o que está acontecendo no Chile e o que está acontecendo na Colômbia. Chegam até o governo, 2 governos, sociais-democratas, um pouco mais à esquerda, o outro menos, e aí um decide começar a negociar e conciliar, e conciliar, e conciliar, e conciliar, e o outro, quando vê o limite da conciliação, começa a aglutinar a força da rua. Pode ser até que não dê certo para o Petro, mas se ele errar, ele vai errar diferente. Eu acho que a gente tem que se convidar a errar diferente, porque isso é necessário para a gente construir nossa segunda e verdadeira independência e a soberania do povo brasileiro.